Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um plano de estudo ou mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD. A gente está tratando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então, a lição que a gente vai ver agora é a de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Eu só queria dar uma dica para você que está acostumado com as lições da Escola Bíblica Dominical e de repente não teve ainda uma interação com trabalhos, por exemplo, trabalho acadêmico, que você precisa fazer dentro de uma estrutura. Essa lição número 11, dentro da ideia de uma estrutura geral, ela destoa, porque ela vai para um assunto específico sobre um modelo pentecostal para hoje, em Lucas Atos. Então seria mais um estudo sobre os escritos de Lucas, por exemplo, sobre essa sequência que forma um livro só, né, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que é o Evangelho e a história primitiva, tá? Seria um recorte mais específico do que um estudo geral das Escrituras, como as lições anteriores e posteriores vão trabalhar, tá? Então, só esse toque para quando você, por exemplo, for fazer um trabalho como esse, de elencar uma série de estudos que você for dar, por exemplo, você não colocar um tema que foge dentro da estrutura geral daquele tema que está proposto. Então, aqui é interessante o estudo, mas foge da linha sobre introdução geral às Escrituras. Mas vamos lá. A gente tem essa lição de número 11, meu pedido para você é que curta, compartilhe esse vídeo. Você pode usar esse slide para fazer o que você quiser, no sentido de modificar o PowerPoint para usar da maneira que for melhor para você, ok? Aí a gente tem o textuário dessa lição que diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. E verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal, ok? A introdução diz o seguinte: Lucas Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas e registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja, Atos 2:33. Desde o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Essa é a introdução da lição. E a leitura bíblica em classe em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22 e Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Então você percebeu por essa introdução e pelo textuário verdade prática que a lição ela toma um sentido mais específico do que a abrangência geral que está sendo trabalhada em toda a revista. Então é importante você que é professor, por exemplo, passar esse toque para os seus alunos, porque parece que fica uma coisa truncada que a gente fala, né? Você está tratando de um tema, de repente ele tem uma modificação brusca e como o ritmo de uma música, né? Você está tocando, por exemplo, um hino num ritmo e de repente ele muda para outra música já encaixada nele e toda a igreja sente dificuldade de passar para aquele outro tom e aquela outra música em outro ritmo. É mais ou menos isso daqui. O assunto que está sendo tratado não pertence necessariamente ao assunto que está em todo o sumário da lição, ou seja, ele poderia ser tratado dentro de outro tema, ok? E aí a gente tem os tópicos, olha só que interessante. Esse slide mostra toda a estrutura da lição. O primeiro é o Evangelho de Lucas, Espírito Santo no Ministério de Cristo. Aí tem os subtópicos. 2, Atos dos Apóstolos, Espírito Santo no Ministério da Graça. E 3, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, tá? E aqui tem os subtópicos, você dá uma boa olhada aqui para você fixar o assunto da melhor maneira possível. E aí a gente vem para o slide seguinte, que mostra todas as referências que estão contidas em cada um dos textos escritos pelo comentarista para cada subtópico. Se você fizer essa leitura das referências antes, quando você voltar e ler o assunto, você já vai ter ideia do que o comentarista está falando e vai ter uma fixação melhor, uma lembrança
do texto, aí você vai rever o texto novamente. Quando você for para a aula, seja como aluno como professor, tanto o que o autor está falando, o comentarista, como as referências vão estar muito claras na sua mente. E aí você vai conseguir por si mesmo fazer a relação entre elas, entre a informação do comentarista e a referência que ele está dando. Isso é muito importante para você ter um crescimento no entendimento daquilo que está sendo tratado e até fazer objeções naquilo que não tiver muito a ver. Por exemplo, às vezes os comentaristas põem um texto que ele dá uma ideia vaga daquilo que ele está falando, mas não tem necessariamente a ver. E em outros textos não encaixa perfeitamente. Então, você sabendo fazer essa diferenciação, você não vai usar textos que são lembranças vagas que poderiam talvez ser usados. Você vai preferir usar aqueles que realmente têm sentido direto com aquilo que está sendo tratado no texto. Tá? Então, esse é o toque em relação a essa lição. E a conclusão diz o seguinte: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das escrituras sagradas. Então você vê que mesmo aqui na conclusão, o sentido geral da lição não encaixa perfeitamente naquilo que vem sendo tratado, né? A inerrância da Bíblia. Talvez até nesse aspecto você possa até fazer um encaixe, né? Falando do Pentecoste e daquilo que foi proporcionado à igreja do nosso tempo, né, de ter essa manifestação do poder do Espírito Santo que nos move para frente. Nesse sentido, você pode até fazer uma associação com o restante da revista para dizer que a confirmação daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida também é uma confirmação da autoridade das Escrituras, mas não é o assunto que deveria fazer parte dessa grade, entendeu? Então é importante ter essa noção só para diferenciar, e quando você estiver, por exemplo, diante de uma possibilidade de apresentar um assunto, você ter a temática dentro daquilo que você está tratando, ok? E aí eu espero que você tenha uma boa aula, porque esse é um tema maravilhoso também, porque fala sobre essa capacitação do Espírito Santo através do poder que nos move, ok? Da unção que estava em Jesus e que está em sua igreja. Então, eu desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Deus abençoe grandemente e não esquece de curtir, de compartilhar e visitar também o vídeo que eu tenho sobre introdução geral às Escrituras, começando sobre a definição do termo Bíblia, né, e o significado de Bíblia. E o próximo episódio que eu gravar, que tô correndo para escrever, eu disse para você que eu já li mais de 300 páginas, acho que agora já chegou às 400 páginas, para poder escrever um pouquinho sobre agora línguas originais. Que é o segundo tópico do meu estudo pessoal como aluno, para dividir esse conhecimento com você, para de alguma forma auxiliar o seu conhecimento também, tá? Então tá aqui no canal no YouTube, você encontra o primeiro que fala sobre a Bíblia, o termo Bíblia, o significado, e o próximo episódio que eu vou colocar, que fala sobre as línguas originais, tá bom? Deus abençoe, uma excelente aula para vocês. Se Ele quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!